E vamos agora passar para o momento da ciência, que, por coincidência, vai tratar das nossas capacidades mentais, para que não nos deixemos, para não perder a nossa crítica e não nos deixemos ludibriar por sonhos e ilusões que mostram o quanto não confiamos em nós mesmos. Temos o momento da ciência. Quem vai nos apresentar é o Dr. Marcos Cabreira, que é médico geriatra conhecido aqui em Londrina e região, professor do curso de medicina da UEL, tem um mestrado em medicina interna e doutorado em cardiogeriatria. O título da sua apresentação é atividade intelectual como prevenção contra a doença mental. Com a palavra, Dr. Marcos, agradeço imensamente em meu nome e de toda a diretoria, todos os confrades e confreiras, a sua presença e a sua contribuição quanto a esse tema. Muito obrigada. Por favor, Dr. Marcos. Olha, muito obrigado. É uma honra estar aqui diante de tanta gente, com tanta formação, com tanta capacidade intelectual. É uma honra estar dividindo o momento de vocês, né, de estar invadindo a casa de vocês. Né? Também eu fico muito constrangido com tudo que está sendo feito na Ucrânia. Lembro muito bem da Ludmila, da sua mãe. Eu acho que isso tudo faz um impacto muito grande, porque a gente consegue personificar, né, o sofrimento das pessoas e entender que existe realmente um povo ali que poderia ser valorizado. Mas muito bem, eu tenho Obrigada. 10 minutos para conversar com vocês e a gente vai discutir o seguinte. Vocês vejam que, se a gente fosse fazer uma pergunta, né, para que serve a produção intelectual? Para que serve a produção artística? Para que serve? Por que as pessoas se debruçam em cima de contos, de música, de outros produtos? Para que as pessoas consumam e que, a partir disso, a arte, a cultura, a produção intelectual transforme a nossa sociedade. Tudo isso vocês sabem muito mais do que eu. Tudo isso vocês já discutem, né? O papel da cultura, das artes, da produção intelectual na sociedade e como isso pode estar fazendo diferença na vida da gente. Tá certo? Isso é uma coisa realmente inconteste. O que eu venho aqui hoje fazer uma provocação e mostrar para vocês o que a ciência conta para a gente, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: o quanto que esse produzir. Vamos agora dar um foco no indivíduo que produz, tá certo? No indivíduo que faz. Quanto este movimento da produção intelectual, da atividade intelectual impacta na sua condição de saúde psíquica e mental. Nós temos que lembrar que essas doenças psíquicas e neurológicas, elas aumentam muito com a idade. Cada vez mais nós vamos estar num mundo onde se tem demência, se tem doenças outras neurológicas degenerativas, se tem a piora da ansiedade, da depressão, isso sem dúvida nenhuma. Agora, como é que nós vamos fazer para fazer a prevenção disso? Quando os estudos maiores são colocados, né, e recentemente saiu um reporte de doença de Alzheimer, mostrando que nós precisamos, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade a gente chama de propriedade de plástica do neurônio. Antes, a gente achava que o neurônio não tinha condição de se reestruturar, de criar músculo, né, de ficar melhor. Hoje, a gente tem uma propriedade de capacidade de mudança da sua plasticidade a depender dos seus estímulos.
né? Então, se reconhece hoje que a necessidade de você ter uma formação cognitiva, de você ter o que a gente chama de reserva cognitiva. O que é uma reserva cognitiva? Ele é a poupança cognitiva. Eu aumento a conexão dos meus neurônios, eu aumento as possibilidades de pensamento. Isso faz com que, por exemplo, a escolaridade seja um elemento dos mais importantes na prevenção de demência. Então, por exemplo, se nós queremos viver no mundo com a menor chance de ter demência, que hoje, por exemplo, corresponde a 30% em pessoas de 80 anos, vocês imaginam o que significa isso? Você imagina o que a gente pode perder de mentes por conta deste quadro de demência. Então, só a escolaridade já é capaz de produzir um cérebro diferente, que tem uma condição de envelhecer e de piorar de uma maneira diferente. Então, vejam que é importante o conceito de reserva cognitiva. Reserva cognitiva. Aí, nós temos isso na primeira infância e na adolescência. E quando a gente se depara com esse adulto, tá certo? Esse adulto que está em pleno processo de envelhecimento, dos 20 aos 30 anos e a partir dos 30 anos, aonde esse cérebro sofre influências negativas de alimentação, sofre influências negativas do estilo de vida ruim, sofre influências negativas do excesso de bebida alcoólica, do tabagismo, sofre influências negativas do medicamentos que a gente usa, seja para dormir, seja para acordar, seja para alegrar, seja para controlar a nossa apatia. Então, esse cérebro ele sofre com uma certa dificuldade. Esse cérebro precisa de proteção, tá certo? E aí que falo da capacidade intelectual. Quando você, meu amigo intelectual, que usa a sua cabeça para elaborar um belo de um conto desse, triste, mas belo, quando você interfere, por exemplo, você escuta uma música ou você tenta produzir uma nota diferenciada, quando você cria uma poesia, quando você propõe sair da sua zona de conforto, da apatia e produzir alguma coisa intelectual, você está estimulando a atividade neurológica. Isso faz uma diferença muito grande para o nosso cérebro, a ponto de a gente reconhecer que a atividade mental e cognitiva ela é um dos grandes protetores também na fase de adulto, tá certo? Por causa dessa neuroplasticidade. Essa é a palavra, né? Quando você está lá lendo, quando você está produzindo, quando você está elaborando um texto, você está estimulando a sua neuroplasticidade. E isso impacta, tá certo? Em todas as doenças crônicas degenerativas neurológicas, como a doença de Alzheimer também. E isso é uma coisa importante. Por quê? Porque mesmo diante de um diagnóstico, vamos imaginar que o indivíduo já tenha o diagnóstico de uma doença neurológica, quando ele se depara com esse diagnóstico, se ele mantiver algum tipo de atividade cognitiva, e quanto mais diferenciada essa atividade, melhor ele vai ter uma evolução melhor da sua doença. Mas, gente, falando assim, vai passar uma ideia de que essa neuroplasticidade ela é alguma coisa elitista, que precisa de uma elaboração, precisa de um trabalho mais diferenciado para que se realmente consiga ter esse resultado. Não é verdade. Não é verdade. O que a gente precisa é que, para cada um das nossas cabeças aqui, existe um tipo de atividade que vai gerar desafio, e vai gerar de prazer. Eu posso estar dizendo, por exemplo, para um lavrador que é analfabeto, que, por exemplo, ele pensar, fazer uma listinha na cabeça, né, de que vai comprar
no mês que vem, ou então fazer umas contas de como é que está a produção dele, se gera desafio essa atividade cognitiva, ela já está funcionando para ajudar na neurocognição. Agora, não adianta pegar um intelectual que tem uma produção enorme, olhando no retrovisor, tá certo? E tudo que ele produziu, e a partir de agora ele se diz o seguinte: não, minha cabeça já funcionou muito, ela já está muito grande, ela já está muito bacana, eu já recebi um prêmio Nobel, eu já recebi um prêmio Jabuti. Não adianta, não adianta. Eu preciso ter atividade contínua. E aí que entra a questão. Por que que muitos intelectuais desenvolvem, por exemplo, a doença de Alzheimer? Porque param de produzir, porque param de ousar, param de tentar estimular essa cabeça. Então, essa neuroplasticidade ela precisa de movimento contínuo e sempre para frente. Não adianta olhar no retrovisor e se vangloriar do que já produziu. É preciso ter produção para frente, mesmo que ela tenha características diferentes. Por quê? Porque mesmo diante das doenças neurodegenerativas, a gente tem a manutenção da capacidade da sensibilidade. Existem trabalhos, por exemplo, com pintores que desenvolveram Alzheimer e cuja produção no momento do Alzheimer ela ficou diferente, mas não deixou de ser bela por conta disso. E aí eu queria aproveitar o final dessa nossa conversa para dizer o seguinte: nem só de Alzheimer a gente sofre, né, com as doenças mentais, a gente também tem as doenças psíquicas, a gente tem a produção dos neurotransmissores. E os neurotransmissores, eles são interessantes. Ele produz a serotonina, a dopamina, né, a ocitocina, a endorfina. Quer dizer, o cérebro ele foi feito um cérebro para se sentir motivado, animado e feliz. E a gente pode estimular essa produção de neurotransmissores com o quê? Com atividades. Então, neste momento, quando eu estou diante de um grupo como esse, quando eu estou com um estresse suficiente para garantir uma performance mínima, neste momento eu também estou produzindo neurotransmissores. E nesse momento eu estou inundando o meu cérebro de endorfina, de ocitocina, aumentando a minha serotonina. Isso faz com que eu tenha uma condição psíquica melhor. Por isso também que o envolvimento na produção intelectual também interfere nisso. Então, gente, o recado que eu queria dizer para vocês é que quando a gente vê a cultura, a arte, a produção intelectual, a produção de conhecimento mudando a sociedade e mudando, repercutindo em toda a sociedade, em todo o país, em toda pessoa, né, de dentro para fora, ela pode também ser uma estratégia de saúde mental, ela pode ser uma estratégia de saúde psíquica, né? Quer dizer, ter uma ousadia de produzir alguma coisa intelectualmente, na cultura e na arte, faz com que a gente tenha uma maior neuroplasticidade. E mais do que isso, o neurônio não sabe avaliar qualidade. Ele não sabe avaliar qualidade. Eu posso fazer uma coisinha pequena, uma coisinha enorme. O que o neurônio sabe avaliar é o seu esforço e a sua ousadia. Então, assim, vocês são pessoas diferenciadas e é isso que eu queria mostrar o recado para vocês, que também vocês estão fazendo muito bem para todos e também para vocês mesmos. Muito obrigado pela oportunidade.